Olá, seja bem-vindo a mais uma mini aula e hoje nós vamos falar sobre Max Weber. Quem foi Weber? Weber nasceu em 1864 e morreu em 1920 na Alemanha. Ele foi um dos principais fundadores da sociologia. Dentre suas diversas obras, as principais foram A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, O Estado Nacional e a Política Econômica, A Ciência como Vocação e após a sua morte foi publicado Economia e Sociedade. Ele tratou de diversos assuntos nas áreas da sociologia, direito e economia. Atualmente ele é considerado um dos principais pensadores da filosofia política. Suas principais influências foram Karl Marx e Émile Durkheim. Weber vai tratar de um assunto do qual é fundamental na compreensão da sociologia contemporânea, que é o papel do sociólogo. Uma das principais chaves para o entendimento do pensamento de Weber é a visão que ele tem em relação ao papel do cientista social. Weber ele contrapõe o pensamento positivista criado por Comte e Durkheim, afirmando ser impossível o cientista social estudar a sociedade da mesma forma com que um físico estuda a natureza. Porque, diferentemente do físico, o sociólogo ele está inserido no seu objeto de estudo, que no caso é a sociedade. Considerando o pensamento de Weber, o papel do cientista social é estudar a sociedade, apontando problemas e possibilidades, evitando ao máximo se posicionar. Quando eu falo sobre problemas e possibilidades, evitando ao máximo se posicionar, o que Weber Weber, na verdade, está dizendo que é impossível o sociólogo ele ser totalmente imparcial em sua pesquisa, pelo fato dele fazer parte desse objeto do qual ele está estudando. Vamos falar um pouco sobre o indivíduo e a sociedade e depois sobre a ação social. Outra chave importante na compreensão do pensamento de Weber é a visão oposta ao pensamento de Marx e Durkheim. Para Weber, o indivíduo tem um papel fundamental nas transformações e acontecimentos sociais. Ele não está sujeito a um fator externo, como afirmava Marx e Durkheim. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, vou deixar na descrição do vídeo dois links para que você possa assistir um pouco sobre o pensamento de Marx e o fato social de Durkheim, ok? Para justificar isso, Weber ele vai tratar aquilo que eles chamam de ação social. A ação social é qualquer ato que um sujeito realiza em sociedade desde que possua sentido. Existem 4 tipos de ações sociais. A primeira delas é a racional com relação a fins, racional com relação a valores, efetiva e tradicional. Bom, para a gente tratar um pouco sobre a ação social, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, que aí dá para trabalhar cada uma delas. Quanto à ação social, as estruturas sociais estão diretamente relacionadas com a forma com que os indivíduos agem, levando em consideração seus valores e suas ideias. Ou seja, para Weber o indivíduo ele vai agir com relação àquilo que ele construiu como valores e os seus pensamentos, as suas ideias, fazendo com que esses valores direcionem as estruturas sociais. Ou seja, se eu for estudar uma determinada sociedade, eu tenho que anteriormente a isso conhecer quais são os valores individuais e suas ideias, para que eu possa então compreender essas estruturas sociais. Bom, como eu já tinha dito, então cabe ao cientista social entender quais são esses valores e ideias que norteiam as ações e estruturas. E para isso, Weber afirma que devemos identificar o que ele chama de tipos ideais. Os tipos ideais devemos entender primeiramente que não expressa a realidade do objeto de pesquisa, em si um parâmetro para o pesquisador relacionar os dados de sua pesquisa. Bom, como exemplo aqui de tipo ideal, vamos pensar em uma montanha. Ao você imaginar uma montanha, você concordar comigo que existem diversos tipos de montanhas, diversas formas de montanhas. Dentre elas, você pode identificar, mesmo com essa variação de tipos e formas, você pode identificar o que é uma montanha. Então, essa identificação do que é uma montanha é o tipo ideal. Tá? Trazendo um pouco isso para o acontecimento social, vamos imaginar uma manifestação. Ao imaginar uma manifestação, você pode ver que a manifestação, você vai entender que a manifestação ela pode ter temas variáveis, pessoas variáveis, crenças e propósitos variáveis. Mas a manifestação em si é o tipo ideal, ok? Espero ter te ajudado, espero que tenha gostado. O pensamento de Weber ele é um pouco difícil de entender mesmo. Se não entendeu, volta, assista o vídeo novamente. Se tiver dúvida, deixa nos comentários que vai ser um prazer responder a cada uma delas. Se inscreva no nosso canal, dá um like no vídeo, ajuda a divulgar. Também nós estamos trabalhando no blog do canal Mini Aula.
Vou deixar também como sugestão de vídeos o pensamento de Marx, solidariedade social, olfato social, materialismo histórico, Durkheim e o funcionalismo. Um forte abraço e até a próxima aula.